E aí galera, aqui é o Eric Assunção, locutor da Rádio Jurema Sagrado. Junto aqui com a gente tá o Babalorixá e Juremeiro Sandro de Jucá, levantando um assunto aí bastante polêmico que está nas redes sociais, também né, pelo Brasil aí, afora aí, que está acontecendo. Então, vamos lá, a sua bênção, Pai Sandro. Olorão com fé, que Deus Tupã lhe abençoe. E abençoe a todos os nossos irmãos. Peço bênção também aos mais velhos, a meus irmãos de Jurema, a meus irmãos de Candomblé, a meus irmãos ciganos. Eu peço bênção nessas horas e estou aqui à sua disposição, Eric. Ok. Então nós vamos levantar aqui com nossos queridos ouvintes aí da rádio sobre esse assunto, né? Que o seu juiz Eugênio Rosa de Araújo pegou e não reconheceu a Umbanda e o Candomblé. Então como que o senhor, Pai Santo, encara essa questão que o juiz Eugênio Rosa de Araújo não reconhece a Umbanda e nem o Candomblé como religião? Primeiro, Eric, colocando sobre essa ação desse juiz, o excelentíssimo juiz Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara da Fazenda Federal do Rio de Janeiro, quando ele proferiu lá as suas colocações, dizendo que não reconhece a Umbanda nem o Candomblé como religiões, essa sentença, ela, primeiro que tudo, eu não sou uma pessoa da esfera do direito a esse questionamento no que tange à religiosidade. Essa atitude do excelentíssimo senhor doutor juiz Eugênio Rosa de Araújo é uma coisa inusitada e ao mesmo tempo já esperada por mim. Eu acho que por todas as pessoas que comungam da nossa religiosidade. Nós vivemos num país como Estado laico, mas que esse Estado laico ele não aplica essa laicidade na sua plenitude, mas o que eu tenho para colocar para ele sobre esse assunto é que mesmo ele comprometido na colocação de dizer que a Umbanda e o Candomblé não são religiões, eu quero que o povo de terreiro, o povo de tradição de terreiro, preste bem atenção nessas minhas colocações. A gente tem que observar que ele reverteu só nessa colocação de não reconhecimento das religiões de tradição de terreiro de Umbanda e Candomblé como religiões. Ele só reverteu sua posição desse lado, certo? E por que ele reverteu? A resposta que ele dá é que ele reverteu a sua posição pelo apelo popular, né? pelo dado pela mídia, pela sociedade civil, que questionou essa postura dele, e diga-se de passagem errônea, que ele tomou essa atitude de dizer que a Umbanda e o Candomblé não são religiões. E ele reconhece que reverteu essa posição por conta do apelo dado pela sociedade civil, pela pressão da sociedade civil e da mídia. Quer dizer, automaticamente, ele demonstra, ele explicita que ele tomou essa atitude por conta da pressão popular, da pressão da sociedade civil e da pressão da mídia. Ele não tomou essa atitude de reverter essas palavras por uma determinação, por uma orientação até dita jurídica, certo? Ele não fez essa reversão dessa colocação dele pela visão jurídica. Ele fez pela pressão da mídia, ele fez pela pressão da sociedade civil organizada, e isso aí abre, Eric, um precedente muito perigoso. Eu quero voltar aqui um pouco ao passado, relembrando ao nosso irmão de terreiro, e você também que sempre nos acompanha nos nossos trabalhos, aquele vídeo que eu postei há algum tempo atrás, falando sobre isso, falando sobre a omissão do Estado no que se refere a essa dita laicidade. A omissão do Estado quando ele não toma as atitudes necessárias
não põe em prática leis como a 10.639, que já era para estar sendo posta em prática e não é. Então, quando existe a omissão do Estado, existe a complacência do Estado com determinadas situações, isso ocorre. Eu acho que você e alguns meus irmãos de terreiro lembram desse vídeo, né, Eric? Isso, alerta ao povo de terreiro. Alerta ao povo de terreiro. Isso. Quando eu alertava sobre a forma que estava ocorrendo, inclusive nós temos prova aí do que eu falei, Eric, um candidato à presidência da República por um partido com um segmento religioso, como pano de fundo não, como pano de frente, certo? E isso é muito perigoso, porque nós já vivemos numa situação de desigualdade com as demais religiões. Nós já vivemos isso. Mas quando isso começa a tomar caminhos dentro do Poder Judiciário, isso abre um precedente muito perigoso. Isso é muito perigoso. Essa sentença foi revertida, segundo o excelentíssimo senhor juiz Eugênio, que quando ele, até pelo nome, né? Eugênio, ele faz jus ao nome, quando o nome dele se confere com eugenia, com confronto, ele diz que reverteu a posição por conta da pressão popular, da pressão da sociedade, da mídia. Como é que um juiz, como representante da justiça do nosso país, ele tem que ter responsabilidade, porque quer dizer que do jeito que ele, por uma pressão popular, por pressão da mídia, uma outra forma de pressão pode fazê-lo tomar posição em qualquer outra ação errada, uma posição errada. E isso é uma coisa muito perigosa, certo? Nós estamos no limítrofe de uma coisa muito perigosa. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça deve se inteirar desse assunto e tomar providência sobre isso. Porque o juiz, ele está julgando, então a partir do momento que ele está julgando um caso, ele tem que usar da imparcialidade, ele tem que aplicar a lei. Ele não tem que aplicar a lei porque um determinado segmento da ação, ou o réu, ou no caso do Ministério, está fazendo uma colocação, ele tem que mudar a opinião dele por causa de uma pressão externa, não. Ele tem que pôr em prática a lei, porque aí, quando ele coloca que ele mudou essa posição por conta da pressão da mídia e da pressão da sociedade civil, ele já está demonstrando imparcialidade. Ele tem que aplicar a lei. Você deu a sua colocação pela pressão da mídia e pela pressão da sociedade civil, ele mostra um desconhecimento e até um despreparo para fazer cumprir a lei. Porque se assim o fosse, quando existissem outras ações que houvesse envolvimento de um segmento que tivesse um grande poder financeiro, poderia, não é o caso, não estou dizendo isso de Vossa Excelência, o senhor juiz Eugênio, mas isso denota que quando houver um caso que ele esteja sendo o juiz, ele possa mudar de opinião por uma pressão externa, e ele não tem que mudar a opinião dele por uma pressão externa, ele tem que aplicar a lei, ele tem que aplicar a lei. E o que é que a lei determinou? O que é que a lei determinou? A lei determinou e ele mudou que as pessoas de terreiro prestem atenção nisso. Ele reverteu as palavras dele reconhecendo que Umbanda e Candomblé são religiões. Mas ele não mudou o teor da ação, certo? Ele mudou a colocação que ele fez, certo? Ele fez essa colocação e mudou, mas ele não mudou o teor. Ele não mudou o teor da ação. Inclusive uma ação imposta, colocada, o autor da ação é o doutor e babalorixá Márcio de Jagum, a quem eu peço bênção e passo o meu sentimento de profundo respeito, a atitude de um babalorixá advogado que teve a hombridade, a dignidade de tomar uma atitude dessas, instigando o Ministério Público Federal a tomar uma posição sobre esse ocorrido. Então, no que se refere à atitude do juiz de mudar de opinião, Eric, eu falo, a atitude dele, ele diz que mudou a opinião quanto à religião Umbanda e Candomblé, mas o teor da ação ele não mudou.
Então, para mim, isso aí é uma situação que ele se coloca dizendo, com palavras dele, que mudou a opinião por conta da sociedade civil. Mas ele não mudou o teor da ação, A ação, né, foi a retirada dos vídeos, né, e que ainda permanece no YouTube, né, os vídeos que pega e ofende toda a religiosidade de terreiro, seja Umbanda, Candomblé ou Jurema, pelas igrejas, né? Então... E tem um adendo, quero que você me desculpe, sim, eu colocar aqui um adendo. Ele diz que para ser legitimado uma religião, ela tem que seguir algo escrito, certo? Então, só podia, na visão dele, só podia ser configurado como religião um segmento que ele tivesse como a Bíblia, ou que seguisse um determinado algo escrito. Já está demonstrado. Isso é uma causa muito importante, muito importante. Então, só nessas colocações, ele ter dito, tendo elas agora como religião por conta da pressão da mídia e do apelo da sociedade civil, e quando ele coloca que a religião tem que seguir algo escrito como o Corão e a Bíblia, ele já está mostrando que não tem a capacidade jurídica para julgar esse fato. Inclusive esse fato, essa ação movida pelo excelentíssimo doutor Babalorixá Márcio de Jagum, ele invocou no público para que seja retirados os 15 vídeos do YouTube sobre a forma de preconceito que é explícito. Eu já assisti os vídeos, preconceito explícito ali, e ele demonstra a sua imperícia, e o juiz no momento demonstra a sua imperícia em julgar um assunto desse. Eu acho que o fato, ele releva a uma necessidade muito importante do Conselho Nacional de Justiça tomar uma providência e interferir nisso, porque ele já demonstra que quando ele coloca que mudou a opinião por causa da pressão, ele coloca que mudou a opinião dele sobre a religião por conta da pressão da sociedade, ele já demonstra a suspeição aí. Eu tenho visto aí no meio das redes sociais do Facebook, muitos estão dizendo que o próprio povo de terreiro tem a sua parcela de culpa nessa situação que está ocorrendo, que vem ocorrendo, né? Não é só hoje, mas que vem ocorrendo, às vezes que não foi tão assim demonstrado como esse caso do senhor juiz Eugênio Rosa de Araújo. Mas o que o senhor acha? O povo de terreiro tem a sua parcela de culpa nisso? Olha, no que tange essa colocação, na minha visão, na minha simplória visão, é o seguinte: primeiro, o juiz ele não mudou o teor da sentença. O magistrado continua reafirmando a negativa dada a ação movida pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, que solicita a retirada dos 15 vídeos considerados ofensivos a Umbanda e ao Candomblé. Vídeos expostados por alguém da Universal, e ele mudou a colocação de não valorizar, não ter como religião a Umbanda e o Candomblé. Mas ele não mudou o teor da sentença, então ele já está ruim de suspensão, ele não tem condições de julgar mais essa ação, certo? Eu invoco aqui o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público Federal, que deve tomar as providências cabíveis, porque quando o juiz chega a falar que tomou uma determinada atitude por conta da pressão externa, da pressão da mídia, ele já está demonstrando a sua falta de preparo. Ele tem que fazer as coisas na visão jurídica, na visão do direito, certo? Eu até que pediria a você que depois dessa entrevista você convidasse o nosso companheiro Luciano Calegari, que é um advogado, é um profundo conhecedor dos meandros, da ossada do direito, e que pode ser mais explícito no conhecimento no que tange às leis, no que tange ao direito, né, o direito constitucional. Mas no que se refere às atitudes desse juiz, ele demonstra a falta de capacidade. E sobre a pergunta que você me fez agora, o povo de terreiro teria culpa, eu quero fazer aqui uma avaliação. Nós vemos procissões da Igreja Católica fotografada, filmada, eventos da Igreja Católica sendo exposto aí na internet, em vídeos. Nós vemos eventos como cruzadas da Igreja Evangélica, das igrejas neopentecostais, sendo esses vídeos postos na internet.
E por que não determinadas coisas de terreiro? E digo o seguinte, guarda suas devidas proporções. Com certeza existem exacerbações, com certeza existem excessos. Eu acho que existe a coisa do sagrado, que ele não pode ser colocado explicitamente, até porque se ele toma uma conotação muito pública, ele perde a essência, perde até a essência da sacralidade, né? Ele fica uma coisa muito profana, certo? Ele fica uma coisa muito profana, muito exposta. Eu não acho nada demais colocar um vídeo, uma foto, um vídeo em situações de festas do terreiro, aonde não venha chocar, nem colocar em detrimento a nossa pertença religiosa. Eu não vejo. Eu acho que existem situações eu repito, existem situações do rito que com certeza tem que ser mantido, salvaguardado de fotos e filmagem. Mas eu não acho nada demais uma panela de Iemanjá, uma festa de entrega de um ebó, de no mar, um ebó das águas, né? Um ebó no mar, um ebó entregue no rio, uma festa, uma gira de Umbanda, uma gira de caboclo, de outras entidades, no determinado local, que seja feita uma filmagem e que isso seja exposto na internet. Eu não tenho essa visão tão negativa que isso não pode ser exposto. Eu acho que tem que existir mais responsabilidade dos sacerdotes e das pessoas que colocam isso. Eu quero dar um exemplo a você. Tanto aqui na minha casa como no terreiro de Dona Dora, em outros lugares também, quando eu estou oficiando os rituais, eu sempre coloco, e principalmente lá na casa de Dona Dora, que é a minha segunda casa, lá tem um banner avisando as roupas adequadas ao evento, avisando posturas que têm que ser tomadas, avisando determinadas situações, não podem ser filmagens e fotos só com a autorização prévia da coordenação da casa, no caso Dona Dora, certo? Mas colocar isso, querer aproveitar esse momento para colocar uma situação como essa toda nas costas do povo de terreiro, isso eu não aceito. Isso eu não aceito, porque nós sabemos que sempre existiu as festividades da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, as festividades num todo cristãs, as procissões que são filmadas, missas são passadas na televisão ao vivo. E por que o candomblé não pode mostrar uma determinada festa, um determinado momento? Eu digo determinados momentos, porque nossa religião existe a salvaguarda, como em terreiros tradicionais, que não podem ser filmados a determinadas horas, não pode ser fotografado, mas eu não acho nada demais um xirê cantado ao ar livre, que isso não possa ser filmado e ser posto no YouTube, porque não é possível uma coisa dessa. Se já não bastasse, Eric, a nossa religiosidade já vive sendo oprimida, certo? Diuturnamente, quando você liga a televisão, numa concessão pública de rádio, de televisão, e também nas rádios, uma concessão pública de rádio e televisão que o Estado cede para alguns segmentos religiosos, para que eles possam pregar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e nós de candomblé não podemos nos expor, não podemos colocar. Por que isso? Quer dizer que a laicidade ela não é vista nesse momento? Nós observamos aí concessão pública sendo usada aí por segmentos religiosos diuturnamente para tentar enxovalhar, para tentar depreciar as tradições do povo terreiro, e que o Ministério Público Federal está omisso nisso aí. Eu quero aproveitar esse momento para colocar isso. O Conselho Nacional de Justiça tem que investigar, o Conselho Nacional de Justiça tem que dar providência sobre isso, porque o segmento religioso tem direito à concessão pública. O povo de terreiro em si, é que nós sabemos que na nossa região, ela não nasceu com essa organização para a mídia.
Nós temos que compreender isso. Não estou dizendo aqui que não temos discernimento. Isso é outra coisa. Nós temos muito discernimento. Agora, não fomos compelidos historicamente para sermos relegados. Não marginalizados, porque eu não gosto dessa palavra marginalizado. Porque quando você coloca a marginalização, você está à margem da lei. E nós pagamos impostos como os evangélicos, nós pagamos impostos como o católico, nós pagamos impostos como qualquer um religioso desse país. Então o tratamento deveria ser equânime. Esse tratamento não é. Então, querer usar esse momento para jogar tudo nas costas do povo de terreiro, eu repudio veementemente essa atitude. Reclamo contra as atitudes de muitas pessoas que são da religião, que são das tradições de terreiro, que colocam vídeos, e pessoas até que não estão praticando nem a tradição de terreiro, de candomblé, nem de umbanda, nem de jurema, certo? Não estão praticando isso, fazem lá qualquer loucura, jogam na internet como se aquilo fosse uma representatividade da nossa religiosidade, e aquilo ali ajuda a prejudicar as nossas pertenças religiosas. Então, a gente tem que observar muito bem, a gente tem que saber avaliar muito bem isso aqui, porque no que se refere ao povo de terreiro não tem direito a ter um vídeo no YouTube mostrando seu cheiro, mostrando suas caminhadas, mostrando suas festas, mostrando seus momentos litúrgicos. Isso não pode ser dessa forma. O povo de terreiro tem também direito, sim, porque a concessão pública que o governo federal distribui para segmentos religiosos, nós somos depreciados diuturnamente e não temos direito de resposta. E o pior de tudo é isso: o Poder Judiciário está omisso, calado e acovardado. E o Conselho Nacional de Justiça tem que entrar seriamente contra esse excelentíssimo senhor juiz, Dr. Eugênio, tem que entrar seriamente contra esse juiz, porque ele mostra sua falta de capacidade num julgamento como esse. Agora, querer relegar ao povo de terreiro mais uma vez a culpa de determinadas situações, isso eu não aceito e repudio. Então, pra gente estar terminando aqui com o nosso amigo querido Babalorixá de Urenos sobre finalizar, eu peço ao senhor aí para deixar um recado, né, para o povo de terreiro. O meu recado, Eric, é principalmente para os sacerdotes, para as sacerdotisas de candomblé, de umbanda, que são religiões do nosso país, e a Jurema com especialidade, que é a religião primária do Brasil, porque a Jurema, ela é oriunda da pagelança. Então, quando o negro aqui chegou, ele já encontrou o índio fazendo sua pagelança. Então, eu quero deixar o meu recado, principalmente aos sacerdotes e às sacerdotisas, e meu abraço aos sacerdotes umbandistas, o meu abraço a todo o povo de tradição de terreiro, e dizer uma coisa e fazer um pedido. Vamos ter mais responsabilidade, certo? Vamos ter mais cuidado com as coisas. Não vamos deixar o nosso terreiro aberto para que as pessoas tirem fotos, façam filmagens do jeito que querem. Não deixem, minha gente, não deixem. Tenham mais critério nisso, porque muitas vezes a pessoa filma já com um pensamento de depreciação e joga isso no YouTube, joga isso em redes sociais para ajudar a depreciar, para ajudar a desrespeitar, porque nós sabemos que a religião do negro, a religiosidade do negro e do índio, ela sempre foi oprimida, historicamente oprimida, e o Estado brasileiro é corresponsável a essa opressão. O Poder Judiciário do nosso país se acovarda, fica de joelho perante uma atitude preconceituosa. Isso se chama atitude que vem sendo tomada pelo Poder Judiciário, se chama-se racismo institucional contra o povo de terreiro. Então o meu recado, principalmente para os sacerdotes, as pessoas que fazem seminário, encontros, caminhadas de terreiro, que aproveitem esses momentos, pelo amor de Deus, em nome do Olorum, em nome dos nossos índios, em nome da nossa Umbanda, em nome dos nossos orixás, nossos ancestrais, nossos babás, nossas iais. Aproveitem esse momento. Chega de fazer seminário, fazer caminhada, fazer passeata por fazer. Porque o que eu tenho visto, eu estou me negando, Eric, de participar de determinados movimentos, porque o que eu estou vendo é muito papo e pouco som. A gente tem que sair da teoria e ir para a prática.
aproveitar esse momento dessas caminhadas, desse seminário, onde tem várias pessoas adeptos da religião, fazer ali o abaixo-assinado, levar ali algum representante do Poder Judiciário para que ele se comprometa perante aquele povo, naquela caminhada, que ele se comprometa a ajudar aquele movimento, aquele segmento. Os coordenadores de caminhada de terreiro que fazem seminário têm que aproveitar isso, fazer sua pressão política, porque se continuarmos acuados como estamos, e essa atitude desse juiz será daqui a 15, 10 anos só um pouco do que ainda virá, das demandas que ainda virão. Então, os coordenadores de segmentos, de encontros e seminários, aproveitem esse momento onde tem várias pessoas. Não tem que ser caminhada para mostrar roupa, não tem que ser caminhada para mostrar roupa, mostrar conta, mostrar fio de conta. Tem que ser caminhadas que tenham uma ação propositiva, concreta. Basta isso. Para quem faz uma caminhada com 1000 pessoas cantando para Orixá, cantando para Jurema, isso já está acabado. Não tem substancialidade mais nisso. Quando fazer essas caminhadas, aproveitar o momento que tem 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 pessoas, vamos lá fazer uma abaixo-assinada, as pessoas assinarem, para que a gente possa pressionar. O povo tem que pressionar aqueles deputados, aqueles senadores, aqueles governadores, aqueles políticos que vêm chorar no nosso terreiro. Muitas vezes não são atrás de voto, não. Muitas vezes vêm pedindo um apoio espiritual, pedem voto. Então vamos pressionar esse povo. Não adianta mais. Esse sistema de caminhada, esse sistema de seminário está esgotado. Não adianta mais dentro de um auditório 500, 600 pessoas para debater direitos, deveres, situações, isso e aquilo. Vamos aproveitar, inteirar. Vamos ter 500 pessoas, vamos fazer uma abaixo-assinada aqui, vamos ter um acompanhamento jurídico, colocar alguém, algum advogado, chamar o Ministério Público para participar dos seminários, dos eventos e cobrar publicamente e fazer com que eles se comprometam publicamente, até assinando documentos, e vão tomar providência sobre aquilo. Enquanto houver seminário, caminhada, encontros, só para mostrar roupa, só para mostrar fio de conta, só para cantar xirê, isso não vai adiantar. Esse regime de movimento de encontro, de caminhada, está esgotado. Não adianta você botar uma caminhada na rua, primeiro, pedindo assistência ao governo do estado, a prefeituras e a políticos. Porque não adianta, você bota um movimento na rua, eu entendo, certo? Eu participo de um movimento e eu sei como as coisas estão. Nós precisamos de apoio, as coisas não se fazem sem dinheiro, a gente tem que fazer as coisas com dinheiro. Mas só quando você faz um movimento desse, você pede apoio ao Estado e você automaticamente não chama um representante do Estado para que esteja presente ali, para que ele tenha seu direito à fala e também seja cobrado publicamente. Uma caminhada de terreiro, ela tem que ter um representante do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo presente, para que eles se comprometam publicamente e registrem isso em papel, em documentos, para que eles sejam cobrados. Não adianta, minha gente, fazer mais esse regime, esse sistema de seminário, de assembleia, de caminhada, sem ações concretas, não existe, não há mais condições, está esgotado. Não podemos viver num pensamento abstrato, temos que viver em situações concretas. Então, pegamos o representante do poder, do governo, do poder executivo, legislativo, judiciário, para que eles estejam nesse seminário e nessas caminhadas e se comprometendo publicamente a cumprir a lei, porque uma lei como 10.639 não pode ficar sendo jogada na gaveta e sendo esquecida, porque essa lei, se ela pôr em prática, eu lhe garanto que dentro de 5 anos, o Brasil vai mudar essa visão preconceituosa, essa visão racista, essa visão de separatista, essa visão preconceituosa de intolerância religiosa. Então é esse recado que eu deixo a todos os meus companheiros, principalmente os representantes de caminhadas, de seminários, que esse regime está 500, 600 pessoas no auditório, está esgotado. Tem que haver ações concretas, e ações concretas se faz
dessa forma. Chama o Poder Executivo, chama o Legislativo, chama o Judiciário e obriga com que eles se comprometam naquele momento perante aquelas pessoas a porem em prática as leis que já existem. Agradeço a você, Eric, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Jurema Sagrada, peço desculpa por ter me prolongado nas minhas palavras, mas isso aí é uma colocação que eu acho necessária, porque quando eu coloquei aquele vídeo na internet, fui julgado por muita gente como querendo me envaidecer, me promover, e tudo que eu disse está acontecendo aí. E outra coisa, muita atenção, povo de terreiro, já tem um partido político, eu falava naquela época, já tem um candidato à presidência da República, pastor, e nós estamos calados, e nós estamos omissos diante disso. Então vamos fazer coisas mais concretas e pôr em prática as nossas ações. Muito obrigado, Eric. Isso aí, aqui falou o Babalorixá Juremeiro Sandro de Jucá. Muito obrigado pela sua presença. E vamos lá, meus queridos ouvintes, voltando aí a nossa programação. Se liga aí na nossa rádio.